E aí, tudo bem? Aqui é Richard. Vamos continuar falando sobre os materiais de construção civil? Hoje a gente vai falar sobre os polímeros. O polímero tem uma definição muito simples. É uma repetição de monômeros que formam uma cadeia teoricamente infinita. Por que teoricamente? Bom, porque a gente sabe que o infinito é incalculável, certo? Então sempre vai haver um começo e um fim da cadeia. Mas em teoria, essa cadeia de monômeros poderia ser infinita. Mas o que é um monômero? Na verdade, é uma molécula. Lembrando que uma molécula é um conjunto de átomos ligados entre si. Nesse assunto, vale um parênteses aqui antes da gente entrar no tema de fato, que os metais não são considerados polímeros. Por mais que na sua estrutura cristalina haja uma repetição de átomos, são sempre do mesmo átomo, entende? Em compensação, os polímeros é uma junção de moléculas, e nessas moléculas podem haver mais de um tipo de átomo, certo? Então essa é a diferença entre os polímeros e os metais, não dá para confundir, eles são coisas diferentes na verdade. Bom, agora entrando nos polímeros, existem duas origens para os polímeros usados na construção civil. Nós temos os polímeros naturais e os polímeros sintéticos. Os naturais são muito comuns e amplamente utilizados. O mais popular deles é a própria celulose. A celulose, na verdade, ela é a madeira. Esses polímeros, essas cadeias de moléculas acabam ficando tão grandes que elas podem ter um alto peso molecular. E essa é justamente uma das características dos polímeros. Mas quais são as unidades, quais são os monômeros da celulose? Bom, a celulose é formada por diversos tipos de açúcares. E os átomos que esses açúcares contêm geralmente são carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, lembrando aí a diferença entre átomos e moléculas. Os átomos aqui são oxigênio, carbono e hidrogênio. As moléculas são os açúcares formados. E o polímero é a junção relativamente, teoricamente infinita desses açúcares que forma a celulose, certo? Um outro exemplo de polímero natural, muito comum também, na verdade presente em todos os seres vivos, é o próprio DNA, onde as suas unidades, os seus monômeros, são os aminoácidos, que são ali 4, né? O A, T, C e G, ligados em uma cadeia teoricamente infinita, mas que na verdade não chega a ser infinita, certo? Outro polímero natural muito comum, extremamente resistente, são as teias de aranha, por exemplo. O DNA também é super resistente, mas a borracha também é um outro polímero natural. Enfim, essa lista aí a gente pode ir muito longe com ela, tá? Nós temos também os polímeros sintéticos, que são um produto natural que foi ali alterado pelo ser humano para formar um polímero. O mais comum deles é o plástico. O plástico também é uma repetição de uma série de monômeros. A gente pode adicionar átomos, tirar átomos, fazer diversas transformações com o plástico, mas ele sempre acaba sendo um polímero. E ele é amplamente utilizado na construção civil. O plástico está aí presente em todas as obras, assim como os polímeros naturais, a celulose e a madeira, como eu comentei antes. Então agora um resumo rapidinho para a gente não esquecer. Os polímeros são sequências de monômeros ligados em cadeias longas de alto peso molecular.